Seguimos aqui na 49ª Expo Gurupi e eu converso agora com Marcione Braga, ele é técnico agropecuário e gestor do agronegócio. Muito boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado. Você acabou de fazer uma palestra aqui no auditório, né, na Expo Gurupi, falando da intensificação de pastagem e por onde começar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua palestra que você ministrou e por onde começar, né, em termos gerais, para quem está nos acompanhando. Primeiramente, agradecer pelo convite, né, aos ouvintes que estão nos acompanhando. Então, a gente sempre costuma falar que a intensificação é um caminho sem volta por conta de dois fatores que eu coloquei na apresentação. Primeiro é o preço da terra, o valor do hectare hoje, ele aumentou bastante. Então, você tem um capital empatado muito alto na atividade. Segundo, se você não adota tecnologia, esse capital ele fica muito alto e você não consegue ter retorno em cima dele. Então você tem lá, por exemplo, uma propriedade de 50 hectares hoje, vale R$1 milhão. Se você for pegar R$1 milhão e fazer uma aplicação financeira e colocar no banco, ela vai te dar muito mais retorno se você trabalhar extensivamente. Então esses produtores naturalmente têm saída da atividade porque não se sustenta mais. Ou ele tem vendido para um produtor maior, ou ele tem cedido essa área para a parte de agricultura, que tem tomado espaço, tanto no Cerrado quanto na parte da Amazônia. Então, o termo, quando eu falo assim, intensificação, um caminho sem volta é ou você intensifica ou você vai ter que sair da atividade. Certo. E esse é um processo longo e caro ou não? Longo é, caro se você fizer de uma vez, mas eu sempre costumo falar que você tem que ir por etapas. Quando você projeta uma fazenda, quando pega o cliente para trabalhar e ver isso aí tudinho, o que a gente faz é um planejamento por etapas. Então, definir que o projeto dele vai ser R$500 mil, por exemplo. Ele não vai empatar o R$500 mil. Ele pode gastar 50 mil, 100 mil reais. Ele vai fazendo de acordo com a condição financeira que ele tem e adequando. Porque isso aí é sustentável. E não chegar, você tem que fazer isso aqui, senão você vai sair. Não, ele pode muito bem começar a dividir melhor as pastagens dele, ele pode começar a manejar melhor as pastagens dele, ele pode posicionar uma aguada num local onde é mais centralizado e o gado vai andar menos. Então, é longo, porque a atividade de ciclo pecuário, ela é mais longa mesmo pelo fato do bovino. Então, se você faz essa estratégia de aos poucos, é sim possível que seja sustentável e você fique na atividade. Compensa fazer a integração, neste caso que você está falando, para não abrir mão, esse produtor que chegou nesse ponto, a integração lavoura-pecuária? A gente fala que é o casamento perfeito, é a integração lavoura-pecuária, né? Porque é o seguinte, nossos solos do Cerrado, principalmente, são solos de baixa fertilidade, né? São solos arenosos, né? São solos de pintossolo, que é cascalho. Então, eles já têm naturalmente uma baixa fertilidade. Quando eu começo a trabalhar com a agricultura, integrando uma pecuária, eu consigo aos poucos, minimizando os meus custos, porque vai ficar para o custo que eu tenho ali, se tira na safra. Então eu tenho uma correção de solo meio que de graça que fica para a pastagem. Não é que é de graça, mas ela tem um custo menor para a pastagem. E da mesma maneira, se eu quiser melhorar o meu perfil de solo, eu posso implantar uma pastagem, dessecar ela, virar palhada e ir implantando uma agricultura. E nisso eu vou fazendo os dois ciclos, sempre melhorando aquele perfil de solo. Então eu sempre costumo falar, essas fazendas que estão ficando na atividade hoje, as médias e grandes, elas têm feito sim integração lavoura-pecuária porque é sustentável ficar dessa maneira. A que fica só com pecuária, ela tem que intensificar. Ela tem que dividir, ela tem que projetar água, ela tem que adubar, ela tem que corrigir. Essa que fica. Já essa outra de agricultura, obrigatoriamente ela já aduba. Ela já corrige o solo. Eles trabalham uma nutrição de solo muito bem. E nós da pecuária temos que se adequar também a essa parte de trabalhar a nutrição de solos. Porque o pasto ele é uma lavoura. Só que a gente não colhe ele corretamente igual se colhe na agricultura. Você imaginou, se não colhesse a soja do jeito que era para colher, o milho no ponto certo, ou verde, ou já madura demais? Quebrava. A pecuária é tão boa, que mesmo eu errando, ela é uma atividade que ainda não quebra para você ter ideia ainda. Muito bom. O programa ABC de Corte, você faz parte dele? Como é que funciona? Sim, o programa ABC Corte é um programa da Embrapa Pesca e Aquicultura, né? Sob a direção do Pedro Alcântara e do Cláudio. São os dois supervisores que a gente tem. Então, é um programa de transferência de tecnologia da Embrapa para os consultores.
Esses consultores que são credenciados e estão aptos a transferir essa tecnologia atendem outras fazendas e aí vai multiplicando. Então, é uma metodologia de pasto rotacionado intensivo. Então, lá nós temos toda uma metodologia de gestão, de planejamento, que a gente faz a cada safra. Ao final da safra, é feito um benchmark, né? A gente se reúne, todos os técnicos em Palmas, e vai apresentar o resultado financeiro e zootécnico de cada URT, que é a unidade de referência tecnológica que cada consultor tem. A minha fica em Araguatins e cada consultor tem a sua, onde você aplica todos os conceitos que a Embrapa passa para a gente e a gente transfere para o produtor. E o ABC Corte é um projeto muito bom e que tem ajudado muitas propriedades aqui no estado do Você não Tocantins. queira nem saber o grande impacto que isso tem feito para os produtores rurais do Tocantins e porque o programa hoje está no Tocantins, Pará e Mato Grosso, né? São 3 estados que o programa hoje ele tem adotado. Então, assim, além de transformar as fazendas, tem transformado a vida dos técnicos. Porque, assim, você tem uma certificação da Embrapa, você tem um selo, uma selagem que está lá, o símbolo da Embrapa aqui, te dá uma credibilidade muito grande. E o corpo técnico da Embrapa, ele não é para assistência técnica, ele não é para consultoria, ele é justamente para fazer esse processo de transferência de tecnologia que vai atingir os consultores, aí sim eles vão trabalhar em cima dessas propriedades. Hoje, o foco, a maioria das fazendas está no Tocantins, depois tem um pouco a mais de propriedades no Pará e está iniciando agora também, já tem algumas propriedades no Mato Grosso também. Excelente. Marcione, e o produtor que está nos acompanhando, talvez se pergunte, aonde entra o seu trabalho? Então, como eu mostrei na apresentação, né, existem várias maneiras dele querer trabalhar na área. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, como que está a propriedade dele? Quanto que ele tem de pastagem? Ele tem um mapa de uso da fazenda dele? Em cada 10 propriedades, eu fiz um diagnóstico no Pará, em 2021, eu entrevistei 120 produtores em 7 municípios. Dos 120 produtores, 80% não tinha um mapa de uso. O que é um mapa de uso? É saber o que ele tem de pastagem na fazenda dele, onde que está a reserva, onde que está a PP, onde que passa a estrada. Eles não sabiam dessas informações. Então, assim, ele não gerencia muitas vezes o que ele tem. Então, muitas vezes, por que eu vou fazer um mapa? Para você saber a quantidade de pastagem que tem. Qual o tipo de capim que você tem. O formato dessa sua divisão está correto? Eu posso fazer mais alguma divisão? Então, a gente gera muito mapa de uso dessas fazendas. Nós fazemos muita análise de solo, coletar essa análise de solo e interpretar. Ele vai fazer uma recuperação de pastagem. Então, a gente faz a coleta, interpreta esse lado para ele. E principalmente implanta os rotacionados. Então a gente dimensiona. O cliente chama a gente, olha, Marcione, eu quero fazer uma intensificação, eu quero montar uma engorda de fêmeas. Eu quero pegar ela na desmama e quero levar para abate. Você pode me ajudar? A gente vai montar um planejamento para ele, escolher uma área, ver qual que é o melhor tipo de capim, se já existe, se vai implantar, corrigir, ver qual que é o melhor formato, se é com pizza, se é com corredor, que ele vai determinar. E em cima disso a gente vai levar a melhor solução para ele. Então, se for para mapear a propriedade, a gente consegue atender ele. Se for para intensificar a propriedade, a gente consegue atender ele. Se for para corrigir a nutrição de solo, nós conseguimos atender ele. E ainda tem o profissional das áreas agrárias. Porque assim, a gente tem um curso de AutoCAD ensinando outros profissionais das áreas agrárias a trabalhar. Então, além de atender produtores, nós ensinamos outros profissionais das áreas agrárias a trabalhar. Esse trabalho que você viu na apresentação, que é de intensificação, nós ensinamos isso aí no nosso curso de AutoCAD a trabalhar. Então, como que ele vai dimensionar um módulo de pasto rotacionado se ele saber de nada? Eu ensino ele, mesmo começando do zero, para ele conseguir ganhos acima de R$10.000, que é a nossa proposta. Excelente. E aí, falando um pouquinho de você, você mora na região norte hoje do estado do Tocantins, tem família e você tem que rodar vários estados. Como é que você consegue conciliar tudo isso? Eu fico em Araguatins, moro no Bico do Papagaio há 15 anos. Fiquei 10 anos em Axixá, casei, construí minha família, né? Minha esposa é de lá. Tenho hoje um casal de filhos, minha esposa está agora gestante, está indo para o 3º filho. Então, assim, desde o namoro e tudo, ela já via que eu rodava muito, assim, a gente foi se adequando isso aí. Eu confesso que eu rodei bastante, não é uma vida fácil de você rodar vários estados, né? Os filhos ficam com saudade, a gente vai se falando muito. Hoje mesmo eu falei de manhã, fica aquele negócio todo.
Mas eu acredito que é uma transição, a gente não vai ficar muito tempo desse jeito aí. Esse projeto do curso de AutoCAD é justamente para me ficar mais próximo da família, para me dar mais atenção. Mas o que a gente faz hoje é procurar ir e voltar com menos tempo possível. Então, passar 1, 2, 3 dias fora de casa e voltar e dar atenção para a família, que é o mais importante para a gente hoje. Então, eu rodo Tocantins, Pará, Maranhão e recentemente agora Piauí. Mas os que eu mais rodo é Tocantins e Pará. Rodo de 4 a 5 mil quilômetros por mês. É a média que se roda hoje para muita coisa para esses produtores. Mas assim, é algo que é prazeroso você fazer a transformação de outras fazendas, né? Saber que você está conseguindo sustentar um negócio que muitas vezes estava querendo sair da atividade e você consegue chegar nele e resolver. Eu tive um cliente em 2019 que me procurou e ele falou: olha, você é a minha última tentativa. Já cansei, não me dá dinheiro, só me estressa. E a gente foi trabalhando aos poucos com ele. E a gente viu que era uma atividade de fim de semana. Ele não se dedicava 100% a ela. E a gente foi organizando. Hoje era uma atividade secundária dele, mas que dá renda para a fazenda hoje. Qual que é a primária dele? Ele é médico. Tem outra atividade, ele é médico, entendeu? Sim. Mas só que hoje ele tem uma fazenda intensiva. Ele tem uma fazenda hoje 100% com bebedouro. Ele tem uma fazenda com cerca elétrica. Ele tem uma fazenda com linha de coxo correta. Ele tem uma fazenda hoje que trabalha manejo de pastagem. E não tinha nada disso. Ele tinha um lote só, ele trabalhava com cria. Era um lote só. Ou seja, boi, vaca, bezerra, novilho. Era um lote só, não tinha divisão de nada. Entendeu? Então a gente foi, aos poucos, né? Dividiu a fazenda, né? Dividiu os lotes, fez tudinho e conseguiu transformar. Isso dá renda, melhorar. E eu não estou falando para você modificar a fazenda de uma vez, mas fazendo essa transição ainda aos poucos. Ainda aos poucos. E ainda falando de você, Marcione, o que você gosta? O seu momento de lazer é na fazenda também? Você também tem terra? Eu tenho uma terra que a gente está começando a trabalhar no Pará. Fica em Santa Maria das Barreiras. Mas eu confesso que a gente passa mais tempo trabalhando para os outros, né? É uma atividade que a gente quer mexer, mas eu vejo que, pelo que eu me dedico aos outros, né? Vai ter que ser uma transição muito bem feita para a gente começar a mexer na propriedade. Propriedade dedica tempo. Você precisa estar monitorando o que está sendo feito, você precisa ter uma equipe muito boa lá dentro. Então, se você não está dentro, você tem que ter uma equipe muito boa. Então, nos horários de lazer, a gente procura estar com a família, churrasco. Eu gosto bastante de churrasco e procuro viajar bastante. Um dos meus lazeres é viajar bastante e estar com a família. Excelente. E trazendo ainda aqui para o cenário do estado do Tocantins, você acredita o porquê que a pecuária ainda é pequena com relação a talvez outros estados ou a mesma agricultura? Nós, salvo engano, nós temos assim uma posição, acho que é o 10º estado, salvo engano, que em rebanho nacional e tudo. É porque a gente tem potencial para estar bem melhor, né? Tá. Se você for pegar, é a mesma relação com outros estados, o que eu vou te falar aqui. Certo. A geração de produtores que está aí, né, é uma geração que ela está transferindo isso para os filhos, netos ou está vendendo. Essa geração que está agora é uma geração que vai intensificar, ela está intensificando, ela está entrando com tecnologia, ela está entrando com a agricultura, ela está integrando. Então essas fazendas agora realmente é outro cenário. Essas fazendas mais antigas, né, que o pessoal desbravou, 70, na década de 70 e de 80, são fazendas mais tradicionais, são produtores mais tradicionais que são resistentes à tecnologia. Não tem o que fazer. É da natureza dele, né? E é a opinião dele, né? O filho tenta, não consegue. Então esse filho, para você ter ideia, os meus clientes são de 45 anos para baixo. Eu não tenho um cliente acima de 50 anos. São clientes de 45 anos para baixo. São os filhos desses produtores ou são que conseguiram. Que aí foram lá, pai, me dá um pedaço de terra aqui para mostrar para ele que o capital empatado que ele tem hoje. Você imagina, lembra da propriedade que eu te falei de 50 hectares, que é 1 milhão de reais? 1 milhão de reais? O custo para se produzir é alto. Então, se eu não intensificar para tirar esse capital, não vai me gerar renda. Então, os filhos de hoje, que são mais empresários e inovadores, eles estão conseguindo, aos poucos, mostrar para os pais e avós
olha, o caminho é esse aqui. E esse pessoal que está saindo dessa geração, ou ele está vendendo ela, ou ele está ali quase saindo da atividade. A renda que se gera por hectare é muito pouco. Então, nos próximos 10 anos, você vai ver um aumento muito grande na taxa de lotação, porque as fazendas que estão virando agricultura, elas estão fazendo pecuária também. E é uma pecuária intensiva. A fazenda que está ficando, ela está fazendo uma pecuária intensiva. Então, ela está dando uma acelerada muito grande. Ficou meio estagnado, mas o Tocantins ele vai se destacar nacionalmente no cenário de bovinocultura, você pode ter certeza. Hoje a gente já tem muito confinamento, a gente já tem uma agricultura pujante muito forte. O quinto maior do país está presente no estado do Tocantins. Então, a tendência é que essa pecuária que está ficando, que é intensiva, é que ela vai se destacar mais ainda a cenário nacional. Excelente. Marcione, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Desejo muito sucesso. Eu que agradeço pela participação, né, de estar aqui no programa com vocês. Muitíssimo obrigado e me coloco à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado. Valeu.